Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. André, irmão de Simão Pedro, que nós celebramos na liturgia hoje, foi primeiro discípulo de João Batista e aprendeu com João Batista que João não era o cordeiro, mas era aquele que preparava o caminho, que viria outro depois dele. E André aprendeu isso muito bem, porque na primeira oportunidade, quando Jesus passou, Jesus mesmo apontou: eis aí o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. André não parou em João. Ele correu atrás de Jesus e perguntou: Mestre, onde moras? E Jesus disse a ele: Vinde e veja, venha você mesmo e confira. E André foi e passou aquela tarde com Jesus. E do que viu, e do que contemplou, ele mesmo se sentiu encantado e não teve dúvida. Ele era o Mestre, ele era o Cordeiro de Deus, assim como João o tinha ensinado. E a partir daquele momento, André, que foi apontado por João para Jesus, ele passou a ser aquele que iria apontar a outros o caminho do Mestre. André passou a ser instrumento nas mãos de Deus para que outros fossem conduzidos até Deus. Primeiro, o seu próprio irmão, Simão. É ele que vai dizer a Simão: encontramos o Messias. E ele pegou o seu irmão pela mão e levou até Jesus. É verdade que depois Pedro vai se tornar até mais importante, vai ser o primeiro da lista no seguimento de Jesus. Mas é o Evangelho de João que nos descreve isso com muita clareza. Foi André que encontrou Jesus em primeiro lugar e fez questão de levar o seu irmão para que ele também conhecesse Jesus. Na primeira ocasião da multiplicação dos pães, aquela multidão faminta estava com fome, estava sedenta, e como alimentar aquela multidão? O que fazer para saciar tanta gente? André é aquele que pega um menino pela mão e leva até Jesus. Veja, um menino, 5 pães, 2 peixes. Em outras ocasiões, os discípulos até apartaram as crianças, nem deixaram se aproximar de Jesus. Mas André, sabendo o que Jesus podia fazer, mesmo com tão pouco, é ele que conduz aquele menino até Jesus. E depois da morte de Jesus, André vai ser um instrumento para que pagãos, para que aqueles que não conheciam a graça da salvação pudessem chegar até Jesus. Ele foi um instrumento que conduziu
muitos a Deus. Aí deixa eu dizer uma coisa a você. Como é importante nos tornarmos instrumentos para levarmos as pessoas até Jesus. Porque tem pessoas que precisam de uma mão amiga, precisam de alguém que o conduza, que o leve, que mostre, não pare em si, mas mostre que Ele, Jesus, Ele tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado da nossa vida, Ele é o Salvador. É preciso que alguém conduza. Quando a gente olha para a nossa própria história, a gente vai perceber que nós tivemos muitos Andrés na nossa história. A começar da nossa própria mãe, eu creio que foi a primeira que nos conduziu para a igreja, né? Pelo menos no meu caso. Ainda criança, foi minha mãe que me levou, que me instruiu. Mas eu tenho que dizer que em outras épocas, quando eu não quis ir, eu tive colegas para me tirar da igreja, mas graças a Deus, tive mãos amigas que me conduziram para o caminho do Senhor. Quando passamos situações da vida, há pessoas que nos apartam dos caminhos de Deus. A gente, para levar pessoas para tudo, para o boteco, para essa situação, seja para o que for. Mas graças a Deus, há uns instrumentos de Deus. Se Ananias foi um importante instrumento para que Paulo conhecesse a salvação, André foi um importante instrumento para que Pedro conhecesse Jesus. Deus precisa de mim e de você para que sejamos instrumentos para levar as pessoas a Jesus. Então permita dizer uma coisa a você. Em primeiro lugar, nós falamos e levamos as pessoas a ir ver o que nós contemplamos. Se você não contempla Jesus, se você não o encontrou, é difícil você levar alguém para que veja o que você mesmo não encontrou. Então encontre Jesus. É preciso encontrá-lo a cada dia. E se por alguma circunstância da vida você o perdeu de vista, você deixou que ele escapasse da sua vida, você permitiu que as decepções, que as mágoas, que as chateações com a igreja, com o apostolado, seja lá com o que for, cegasse a sua visão do Mestre, recupera a vista, recupera a visão. O que não dá, e ninguém vai querer nem na sua casa, ir atrás de um Jesus, onde nós falamos mal, onde nós colocamos dificuldade em tudo, onde a gente sai da igreja e já sai falando mal da igreja. Sinceramente, essa igreja nem eu tenho vontade de ir. A gente critica tanto, fala tanto. Quem é que vai atrás de uma coisa dessa? Me desculpe, quem vai? Então, primeira coisa, purifica o olhar. A maneira como você olha a própria igreja e o próprio segmento de Jesus. André foi e viu e quis ir depois atrás do Mestre. Nós que estamos atrás de Jesus, nós não podemos tirar dele o nosso olhar. Nós até nos desviamos com esta ou aquela outra coisa no meio do caminho. Mas se não tirarmos do Mestre o olhar, nós o faremos como André. Nós o seguiremos até o último dia da nossa vida. Mas se outras coisas ofuscaram o nosso olhar, que Deus faça brilhar novamente em nós a graça, o brilho, o gosto por ser discípulo de Jesus. Se você tem gosto de ser discípulo de Jesus, outros também o terão por ver o brilho, por ver o amor, por ver o gosto que você tem. Mas se você só apresenta desgosto, ninguém quer ir atrás de coisa desgostosa. Pode ter certeza. Então seja um bom instrumento. Leve pessoas e muitas pessoas para Deus, como um dia alguém também te levou. Como um dia alguém também te pegou pela mão. Conduza, mostre o caminho, mostre a direção. Aonde está Jesus? Aonde está a salvação?
Não precisa dizer que muitos na nossa casa, em nossa família, nos amigos que temos e tantos outros precisam dessa mão amiga. Já tem muitas mãos para desviar as pessoas do caminho. Não seja você essa mão. Pelas suas palavras, pelas suas críticas, pelo seu azedume, pela sua amargura, não seja. Deus quer que pela docilidade, a sua palavra, você seja um instrumento para que muitos conheçam a salvação de Jesus, como conheceram pelas mãos de André. Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Usa-me, Senhor. Conduza-me, Senhor. Ilumina-me, Senhor, para que eu seja uma seta e muitos conheçam o teu nome através de mim. E que ninguém se afaste do caminho da salvação por causa de mim, do meu mau testemunho, das minhas palavras pesadas, do contra-testemunho que eu possa ter dado aqui ou acolá. Mas eu quero tomar consciência que eu fui chamado para ser instrumento, para que muitos conheçam a tua salvação, e assim eu quero ser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!